Olá, pessoal. Boa noite para quem está aqui. E bom dia, boa tarde para quem está vendo depois. Hoje nós vamos começar uma resenha muito boa, muito legal, sobre hipnose não verbal. Na verdade, hoje nós teremos perguntas e respostas com o nosso amigo, terapeuta, professor Gouveia. O Eduardo Gouveia, ele tem várias formações de hipnose e especializado em hipnose não verbal na clínica, que é bem interessante, e por isso nós abrimos essa resenha hoje de perguntas e respostas. E antes de passar para ele, eu só vou lembrar vocês que estão aí de, se tiver no YouTube, dá seu like, se inscreva e compartilhe com o maior número de pessoas possível esse conhecimento. Ou se você está no Spotify, também aproveite, compartilhe com o maior número de pessoas possível. E caso você não esteja no nosso grupo do WhatsApp, nós temos 2 grupos, te convido a entrar na nossa bio. Lá tem um formuláriozinho que você preenche com algumas perguntas e você é direcionado depois pelo nosso gestor Andréa para um dos grupos do WhatsApp. Nós temos o grupo de hipnose para quem está começando a estudar hipnose e temos o grupo de hipnoterapia para os terapeutas. Lá nós temos vários terapeutas com especialidades diversas e temos verdadeiras mentorias, verdadeiras trocas de experiência muito boa no grupo de WhatsApp. Então, eu agora, depois de fazer as apresentações, né? E outra coisa, eu não me apresentei. Meu nome é Lilian Flig, né? Eu sou uma das gestoras do Praticadamente. Eu esqueci de me apresentar. Mas eu vou passar agora para o nosso queridíssimo terapeuta Gouveia. E tem o Paolo Mazzarella. Ele vai fazer uma parceria aí também respondendo essas perguntas, tá ok? Então, passando para você, Gouveia, fique à vontade, por favor. Obrigado, Lilian. Boa noite a todos. Bom dia. Eu não sei, de repente, o horário que você vai estar vendo essa live. Eu gostaria de agradecer muito novamente por estar aqui na PD, junto com a PDM, praticamente. Eu acredito que se tornou hoje uma referência, é um dos grupos que se tornaram uma referência sobre o estudo da hipnose, né? E desta forma, eu gostaria de apresentar, eu sou Eduardo Gouveia, conhecido como Gouveia, assim como a Maria já me apresentou, e eu ministro treinamentos de hipnose não verbal, né, para tratamentos terapêuticos, né, através do método Gogo, né, aqui no Brasil, com reconhecimento internacional. E aí, eis que eu trago também, eu sou um dos trainers do professor Gogo, né, aqui, e eu sou responsável por São Paulo, capital. Toda São Paulo, capital, eu represento o professor Gogo como trainee dele em relação à hipnose não verbal para atendimentos a clientes terapêuticos na clínica. Isso é importante frisar, na clínica. Que dá para usar, e muito bem, a hipnose não verbal na clínica. E eu gostaria de estar apresentando também ao meu amigo, professor Paolo, tá? Ele é do Rio de Janeiro, e ele é professor responsável, trainee responsável do Rio de Janeiro. Passo a palavra para ele se apresentar, por gentileza. E juntamente conosco, ele vai fazer essa live comigo, que eu convidei para fazer essa live comigo aí, junto com a PDM. Por favor, professor Paolo. Bom, eu sou Paolo Mazzarella, sou trainer também do Gogo, sou professor para hipnose não verbal aqui no Rio de Janeiro, sou parapsicólogo, practitioner em programação neurolinguística, algumas outras aptidões. Basicamente é isso. É isso aí. E muito obrigado, viu, por você estar... Aceito o meu convite aí, participar conosco aí. É um prazer. E aí, hoje nós temos as perguntas, né? Que vários questionamentos, várias perguntas sobre a HNV. Vou colocar assim, vou resumir, né? A hipnose não verbal, vou colocar como HNV, tá? Então, quando a gente frisar HNV, está falando de hipnose não verbal. Eu deixo para a nossa amiga Lilian, agora, ela fazer as perguntas. E o pessoal que tiver as perguntas também, por gentileza, pode fazer, tá bem? Então, o que acontece? Foi colocado, a Marcinha colocou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e tiveram perguntas e comentários muito interessantes. Eu vou começar aqui
com um comentário, na verdade, do Edivan. O Edivan, ele é um terapeuta, aqui está como Edivan R. Maia. Ele colocou o seguinte comentário aqui, né? Meu sonho passar por essa experiência. Nunca senti nada igual e nunca fui hipnotizado. Bora fazer? Ele, na verdade, o Edivan, ele é um hipnoterapeuta, só que ele não passou por hipnose não verbal. Depois a gente pode até passar uma mensagem para ele, né, Gouveia? Sim, sim. E eu vou continuar aqui. O Tiago Antônio, ele coloca também, não dúvida, apenas agradecer a parceria e a troca de conhecimento sempre. Ele colocou essa observação. Agora eu vou entrar numa pergunta que eu achei muito interessante, tá? Que é a pergunta da Fátima Góes. A Fátima Góes, ela fez a seguinte pergunta: como acontece a melhora do cliente? Sim. Quer dizer, como é que é isso? Vamos lá. Na realidade, deixa eu só. Bom, na realidade, como que funciona? Todo o sistema, todo o processo. Está dando microfonia? Não? Não? Beleza. Todo o processo da hipnose não verbal, ao passar pelo processo, nós temos o sistema, nosso organismo, nosso corpo, todos nós temos o sistema autônomo, tá? Então, nós temos o sistema nervoso central, na qual, através do sistema nervoso central, nós temos essa parte, o sistema autônomo, tá? Esse sistema autônomo é que vai fazer o que essa parte, essa emoção ou o que ela gostaria de ser tratada possa vir ser tratada. Como funciona isso? Como que funciona? Quando a gente fala que a hipnose não verbal ela é voltada para a clínica, o método, né, que nós utilizamos é voltada para a clínica. Por quê? Porque nós efetuamos uma anamnese, primeiramente, ao cliente. É efetuada uma anamnese. E muitas vezes é elaborada uma anamnese até um pouco extensa do que dentro da hipnose clínica normal. A hipnose não verbal, nós temos que buscar informações, fazer com que a pessoa muitas vezes gere aquela química em questão que ela está naquele momento, que ela gostaria de tratar. Então, ao gerar aquela química, através de algumas perguntas que nós vamos fazer, alguns questionamentos que nós vamos fazendo, ela vai automaticamente trazer aquele momento, aquela emoção. E ao trazer aquele momento, aquela emoção, e já essa emoção ficar latente, é o momento que nós colocamos a pessoa no processo. E ao colocar a pessoa no processo, ao entrar no processo, ela, pelo sistema autônomo dela, ela vai entrar e vai equilibrar as suas emoções. Através do quê? Aí entra através da alostase, através da homeostase, né? E faz com que ela faça esse equilíbrio quimicamente. Ao fazer esse equilíbrio quimicamente, ela vai ter uma liberação, por exemplo, vamos supor que ela está muito ansiosa. Então, o próprio organismo, ela vê a homeostase olha, está muito ansiosa. Então, ela vai abaixar essa ansiedade dela para que ela tenha o mínimo de ansiedade possível. Isso é autônomo. Ela vai fazer com ela mesma. O corpo dela já faz e já tem essa proteção com ela mesma. Então, ao ter esse processo, ela consegue, após sair do processo, equilibrar e corrigir todos os seus problemas emocionais. Ok? Então, é uma das formas que acontece dentro do organismo, do processo, cada processo desse. E dentro do curso, obviamente, nós passamos todos os processos, né? Através da neurociência, nós passamos todos os processos, caso a caso, como que funciona, de que forma funciona, e tudo para que ela possa saber o que de fato a cliente dela está passando, né? Então, seria esse o processo na qual a pessoa, ela com ela mesma, se ela corrigir, e ela vai ressignificar tudo aquilo que ela precisa ressignificar. Ok? Interessante, muito interessante isso. Posso passar para outra pergunta?
Pode. Deixa eu ver se o Paulo quer complementar com alguma coisa. Paulo, quando você de complementar, fica à vontade. Complementar, praticamente reafirmando o que você acabou de falar, é que nós sabemos que as nossas emoções são químicas, né? A química transforma em emoção e a emoção se transforma em química. E o nosso corpo, através do sistema autônomo, como você falou, ele trabalha com essas duas variáveis para manter o equilíbrio do corpo, que seria o caso da homeostase, né? Quando você tem alguma dificuldade, alguma emoção ruim, ou alguma coisa arquivada quando não deveria estar, ou seja, algum trauma, algum problema, quando você ativa esse sistema, ele busca o reequilíbrio que essa situação, essa emoção desequilibrou. Então, é exatamente esse o processo. Por isso que ele apresenta, digamos, esse resultado através do equilíbrio do corpo, que é o próprio corpo cuidando do corpo. Na maioria das vezes, isso acontece de imediato, às vezes ao longo do tempo, e é quase que normal. Não dá para a gente falar que isso acontece em 100% das vezes, porque às vezes também alguma coisa pode escapar do sistema, mas, em princípio, essa é a solução. É interessante, realmente. Só passando para saber. É verdade. Né? Mas olha só, nós temos outras perguntas aqui, inclusive da Marcinha, que a Marcinha, antes da gente gravar, já estava fazendo um monte de perguntas. Depois a gente vê as outras perguntas que ela estava fazendo. Mas tem uma aqui que é bem interessante. Como funciona a captação de clientes para a hipnose não verbal? Pode ser usada como única ferramenta terapêutica? Pode. Sim, pode ser sim. Hoje, os meus atendimentos, a maioria eu utilizo só a hipnose não verbal, né? Vamos dizer assim que eu estou para 80%, 90% de meus atendimentos hoje, eu estou migrando todos, praticamente, para a hipnose não verbal. Por quê? Porque ela é muito mais eficaz. Não que a hipnose clínica não seja eficaz, eu não estou citando isso, ok? Eu só quero esclarecer, porque as emoções químicas, quando você mexe com a química da pessoa, você vai alinhar essa química, ressignificar no processo químico, é muito mais rápido, né? Então, muitas vezes, quando você coloca um processo na hipnose clínica, a pessoa pode chegar à solução dos seus problemas, o resultado final, como ainda ficam as pendências, né, que não foi tratadas totalmente. Como todo terapeuta sabe que eu estou falando. Muitas vezes fica alguma coisa que a pessoa tem um trauma que ela, de repente, já não gostaria de estar mexendo ali, naquele momento, ou ela não se permitiu naquele momento. E dentro da hipnose não verbal, já é diferenciado, porque ali se abre-se a caixa de Pandora de tal forma, porque é equivalente à química. Então, nós não vamos, ela não vai falar nada para mim, naquele momento que ela estiver no tratamento, que ela não queira resolver com ela mesma. Então, é isso que é interessante. Então, eu até brinco que a hipnose não verbal seria um tiro de 12 numa formiguinha. Por quê? Porque é um negócio muito forte, muito eficaz. E o resultado, como o Paulo falou, pode ser de imediato ou pode ser um processo que pode vir a acontecer no dia seguinte ou durante a semana, durante 15 dias, e vai vindo, e o processo vem acontecendo. E aí ele vai vendo, nossa, são os insights que vão vindo e que você vai falando, cara, as mudanças é muito drástica, muito rápida para a hipnose não verbal. Então, hoje, eu só utilizo a terapia, né? 80% ou 90% dos meus casos, que é a hipnose não verbal. Lembrando que todas as terapias são importantes. Ao meu ver, Gouveia, estou falando Gouveia, todas as terapias são importantes. Constelação familiar é uma baita terapia. Eu, né, acredito nisso. Nós temos aí o EDMR, né? MDR. Isso, MDR, desculpa, MDR. Temos aí outras terapias que fazem com que Body Access, outras terapias que fazem com que tenha um complemento para o seu cliente. O importante é o terapeuta ter o feeling,
de ver a necessidade do seu cliente. Não é porque eu estou falando que só estou dando curso de hipnose não verbal, que a hipnose não verbal é a melhor das melhores terapias. Não. Basta o terapeuta verificar a necessidade do seu cliente. Muitas das vezes ele precisa de hipnose não verbal, muitas vezes ele não precisa, muitas vezes precisa nem ter nenhuma das terapias, ele só precisa de alguém que escute ele. Então, vai depender, cada caso é um caso. Cada caso é um caso do seu cliente. Mas, hoje, respondendo, você pode utilizar, sim, só a hipnose não verbal em terapia, fins terapêuticos, ok? Como que é realizado a captação, né? É um trabalho que, como é mesmo da hipnose clínica que você efetua. Não diferencia em nada. A única forma é como que você coloca para o seu cliente a utilização dessa nova, vamos dizer assim, né? Dessa nova processo terapêutico. Porque eu acredito que todos na sala aqui, eu acho que só a Lilian e o Paulo, obviamente, que é professor, e o Orlando, e que conhece e aplica a hipnose não verbal. Os demais, ninguém. Ninguém. Então, você pode... Nós estamos aqui em quantas pessoas aí? Em 12 pessoas, 13 pessoas? 12. Né? Então, nós temos três terapeutas que praticam o processo. Sendo desses, 2 professores e 2 terapeutas. Então, é um processo novo, é uma ferramenta nova para utilizar, aonde é um grande diferencial quando os terapeutas aprendem. E quando eu aprendi a hipnose não verbal e me apaixonei por hipnose não verbal, me ajudou muito na hipnose clínica. Devido ao quê? A calibragem da pessoa, devido à não verbalização da pessoa. Então, isso me ajudou muito na hipnose clínica também, né? Então, a hipnose não verbal é a primeira hipnose que surgiu, bem milenares. Então, a gente não... É importante citar e frisar que nós não pegamos a parte do mesmerismo nem do magnetismo da hipnose não verbal para a clínica. Nós utilizamos essa parte mística, essa parte espiritual. Nós precisamos dessa parte visceral, vísceras, química, realmente. É isso que nós precisamos e utilizamos essa nossa técnica referente à hipnose não verbal. Então, a captação seria o mesmo processo da hipnose clínica. Quando o cliente está lá, fala, olha, tem uma terapia, né? Dentro dessa terapia, uma terapia que eu gostaria de utilizar, uma terapia milenar, porém poucos terapeutas conhecem, só que é muito mais eficaz para o seu caso em questão. E aí você explica, e você não entra muito em detalhes para a pessoa, porque até então cria uma expectativa mais para ela. O Gouveia, o Dalmo lembrou aqui que ele fez com o Gogo. Sim. A HNV, ele fez com o Gogo. Ah, você fez? Então tá bom, então mais um. Direto lá. Apto aí. Tem mais um. Apto aí. Obrigado. Olha só, nós temos uma pergunta aqui no chat do Júnior. Tá. O Júnior está perguntando se a hipnose não verbal serve como tratamento para TDAH. Serve para tratamento, tá? Obviamente que a gente tem que fazer uma anamnese muito bem apurada para e o processo que nós vamos fazer, tá? Mas a gente tem muitos bons resultados. Resultados também com fibromialgia, tá? Principalmente, né? Fibromialgia é muito de emoção, muita emoção. Então, você tem... Então, você, sim, com certeza, você tem resultados aí positivos, bastante positivos aí, Júlio. Tá bom? Paulo, você quer complementar alguma coisa? Nessa parte, não. Acho que tudo está ótimo. Ok. E tem uma outra pergunta aqui, antes de eu voltar para a Marcinha, no chat do Volmir. Ele pergunta se a hipnose não verbal pode ser usada ou trabalhada com crianças. Com crianças? Então, o professor Gogo comenta para nós que nós começamos a trabalhar a partir de 18 anos. Tá? Sempre a partir de 18 anos. Por quê?
não crianças, porque como a gente vai ressignificar, a própria cliente ou paciente, ela vai ressignificar. Então, ele fala que dos seus 0 até 13, 14 anos, não tem muitas emoções ou muita coisa armazenada e guardada quimicamente falando. Então, ele fala, cara, pega acima de 18 anos. Não há necessidade de você utilizar nas crianças a hipnose não verbal, tá? E então você pega acima de 18 anos, e que é o ideal que nós podemos, que eu sempre falo e coloco para todos, que eu só atendo com a hipnose não verbal acima de 18 anos. E muito boa essa pergunta, Valmir, porque muitas pessoas acham que pode fazer o que quer, vou fazer com a hipnose não verbal, qualquer independente da idade. Dentro do método do Gogo, nós utilizamos a partir dos 18 anos. Eu, particularmente, eu fiz um teste também, eu fiz uma prática com uma mocinha com 16 anos. E, realmente, é aquilo que o Gogo falou. A pessoa, ela passou pelo processo, só que ela não entendeu muito os processos. Porque até então ela não tinha muito o que significar. E ela fica aquela, né? Só que ela se sentiu muito mais em paz, muito mais equilibrada, muito mais tranquila do processo, quando ela voltou do processo. Só que ela não entendeu muito o que tinha, de repente, alguma coisa para significar, se ela teria o que significar. Então, eu compreendi nesse momento o que o professor Gogo falou. E muitas vezes você vai utilizar HNV para uma coisa que, de repente, ela não tem o que tratar, até com essa idade. Agora, a partir dos 18 anos, a gente já tem algumas pendencinhas aí para tratar. Como todos nós já passamos, acho que não tem ninguém aqui com seus 18 anos, né? Mas todos nós já passamos essa fase, mas acredito que nós passamos e sabemos como que é, até os 18 anos, esses conflitos, né, internos que nós temos, né? Então, isso é interessante a partir dos 18 anos. Paulo, quer falar alguma coisa? Eu sou pela mesma opinião, concordo plenamente com você, com o Gogo nisso, se bem que eu acho que pode ter algumas exceções, porque você tem não vamos chamar de criança, adolescentes bastante vividos, com uma experiência um pouco além daquilo que seria normal, algumas dificuldades que possam ter acontecido durante a infância ou até na fase de adolescência, talvez possam ser tratados, como poderiam ser tratados também na hipnose verbal. Só que a hipnose não verbal provavelmente atingiria um nível um pouco mais profundo. Perfeito. Muito obrigado. Tem mais pergunta? Tem. O Volmir, ele fez um comentário aqui, que ele disse que ele vai fazer com o Gogo em Florianópolis, dia 5 e 6 de março. Show. Né? Show. Isso mesmo. Isso mesmo, vai estar dia 5 e 6 de março, vai estar em Florianópolis. Acho que porque ele desmarcou todos os cursos dele, agora, em fevereiro. Ele vai fazer só esse em Florianópolis, que é um pouco mais distante, porque nós vamos estar com o mestre Giancarlo Russo aqui. Então, o Giancarlo Russo vai estar no Brasil, vai vir na Itália. Legal. Ele está fechando hotel, fechando algumas coisas lá, e ele vai estar aqui. Nós estamos com esses probleminhas, só desse problema da pandemia e tudo mais. Não sabe como é que vai ser, né? Isso, mas aí o Gogo só certificou que vai dar esse curso aí dia 5 e 6, Valmir, em Floripa, e depois ele não vai dar o curso até o retorno do Giancarlo para a Itália novamente. Tá certo. Posso continuar a fazer pergunta? Vontade. Então tá. Nós temos outra pergunta aqui da Marcinha, bem interessante. O Convincer é necessário para iniciar a terapia HNV com clientes novos? A gente não fala com o Convincer, a gente fala o rapport. O rapport do acolhimento. Nós, na escola, vamos colocar a escola Gogo aí, para o Giancarlo Russo,
nós temos uma coisa que é acolhimento. Então, quando você tem um acolhimento com o seu cliente e cria esse acolhimento, você tem um rapport muito bom com o seu cliente, nós criamos um chamado o símbolo, tá? E que queria ser o símbolo? O símbolo é quando você vai ao médico e aquele médico, você está com uma dor, você não sabe qual é a dor, e você vai procurar aquele médico ao entrar naquela sala, ao ver aquele senhor de branco, ele é um símbolo para você, ele é referência para você. Ele que vai fazer o que aquela dor, vai te passar algum medicamento, alguma coisa, e vai tratar aquela dor. Então, de repente, dentro da HNV, nós temos o símbolo. O que é o símbolo? O símbolo é o próprio terapeuta. Eu, no caso. Ou o Paulo, ou a Lília, ou o Orlando, ou o próprio Dalmo, ele é o símbolo. E quando essa pessoa é o símbolo, ali você já criou um rapport e ali você já criou todo o que é o E7, você já criou o Covid, já criou todo aquela a situação para que a pessoa entre no processo de hipnose não verbal. Por isso que muitos citam, eu não entro no hipnose, eu não entro em hipnose. Na hipnose não verbal não tem jeito. Na hipnose não verbal, a pessoa entra no processo. Gouveia, não sei o quê, olha, cara, eu sou muito difícil, sou muito resistente. Não tem jeito. Eu fiz curso junto com o Paulo lá no Rio de Janeiro, né? A Lília foi uma das alunas lá. E tinha um dos alunos nossos, eu comento sempre isso, que é o Arnaldo, né? Ele falou. E ele era resistente, falou que não entrava no processo, não sei o quê. E eu falei, você vai ser o primeiro a entrar no processo. E eu coloquei ele. E ele entrou no processo. E ele, depois ele saiu do processo e falou, não entrei em hipnose. Ele falou, você entrou em hipnose. Aí tá bom. Aí eu falei, então, tá bom. Amanhã você vai fazer a parte da anamnese e tal, e o pessoal vai te colocar no processo. Gravou, aí o Cláudio Matias, um terapeuta, estava lá, fez a prática com ele, colocou no processo, gravou, ele falou, não sou eu nesse processo, não é possível. Então, quer dizer, é assim, né? Foi engraçado mesmo. Foi engraçado. É uma coisa que a pessoa tem que se permitir em tudo na nossa vida. Mas dentro da hipnose não verbal, não tem jeito. O Padre Valdemar foi outro. É um senhor de 2 metros de altura, falou, nunca tem hipnose, eu não sei o que é hipnose e não vou entrar em hipnose. Olha, esses são os mais fáceis, o Paulo estava lá e viu. Esses são os mais fáceis de madeira de cair, como a gente fala, madeira, né? Vai cair. Por quê? Porque eles já criam essa expectativa. E ao criar essas expectativas e não entrar no processo, nós só fazemos o quê? Aumentamos essa expectativa. E quando você aumenta essa expectativa, é luta e fuga. Não tem jeito, a pessoa cai. Então, dentro desse processo, está isso resolvido. Marcinha, respondendo a sua pergunta. Paulo, queria completar? Só para completar isso, eu acho que seria interessante fazer um comentário que nós passamos juntos uma experiência em São Paulo, que uma das pessoas estava com dificuldade. Tentamos uma vez, 2 vezes, tal, e ele estava apresentando uma certa dificuldade. Depois nós acabamos descobrindo, porque ele entrou sem a menor sombra de dúvida, como os outros, né? Que ele tinha um receio de coisas que provavelmente não interfeririam ali. Quando se descobriu o que aquilo não interferiria para ele, automaticamente ele entrou no processo. E até hoje está muito feliz com isso. Perfeito. É muito bom você ter frisado isso, porque assim, o que aconteceu na idade foi, nós estamos no processo foi presencial, nós estamos no processo aí de pandemia, e ele se sentiu incomodado com a máscara, com o uso da máscara. Porque quando o terapeuta foi fazer com ele, estava sem a máscara. Só que ele não falou em nenhum momento para a pessoa, olha só, ele não falou em nenhum momento para a pessoa colocar uma máscara. Só que nele, ele não ter falado, ele não entrou no processo, não estava sentindo à vontade. Ele não sentiu à vontade. E aí é importante isso. É medo. Existe uma diferença entre tensão e medo.
E a hipnose não verbal trabalha com tensão, não com medo. Perfeito. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, ele comentou, ele falou, olha, eu não falei, eu não senti a vontade, a pessoa está sem a máscara. A pessoa colocou a máscara, ele falou, tá, se o problema é a máscara, colocou a máscara, o cara foi no processo muito rápido. Então, quer dizer, é umas coisas que que a gente tem que ter esse feeling com o nosso cliente, dentro da anamnese, deixar ele à vontade e tal. Óbvio que dentro de uma sala de treinamento é diferente, porque nós temos ali, em média, 10 a 20 pessoas e tudo mais, né? E nossos treinamentos, nós priorizamos não ter quantidade e sim qualidade. Eu quero sempre frisar isso. Eu não quero ter minha sala cheia, tá? De alunos, óbvio. Eu quero ter qualidade e que eu quero que todos os alunos pratiquem, todos os alunos passem por um processo e todos os alunos coloquem as pessoas no processo, né? Isso é principal, que tem que fazer e que eu faço, assim como o Paulo faz, assim como o Bonacina em Floripa faz também. Né? Interessante mesmo. Tem um comentário aqui do Volmir. Ele vai fazer, né? Eu comentei, né, que ele vai fazer um Google em Florianópolis, e ele fez um comentário que está estagiando em uma ecoterapia com crianças com autismo. E ele está perguntando assim, poderia trabalhar com hipnose clínica? Ecoterapia trabalha com cavalos, né? A Elisângela, né, aqui do grupo do PDM, ela trabalha também com cavalos. Ela tem um trabalho bem interessante, ela é domadora, né? E às vezes ela comenta sobre isso, né? E aí ele está perguntando se poderia trabalhar com hipnose clínica. No caso, com as crianças com autismo. Autismo tem níveis, né, Gouveia? Espectros, né? São espectros. Espectro leve, tem o espectro 1, então moderado. Dependendo do nível de espectro, e aí que tá. Ele já que ele trabalha com as crianças, e ele já tem essa proximidade das crianças, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a hipnose não verbal, você não fala nada para as crianças. Você, aliás, não diz nada. Então, porque isso que é não verbal. Você, como o Paulo acabou de dizer, você faz estímulos, né? Você cria estímulos para que esses estímulos criem uma tensão e, ao criar essa tensão, a pessoa entra no processo de hipnose não verbal. Então, justamente devido a essa facilidade de comunicação, porque assim, a hipnose, gente, é comunicação. É pura comunicação, né? Então, pode ser hipnose clínica ou hipnose não verbal, as duas se tratam no quê? Comunicação. Como você se comunica com o seu cliente? Como você se comunica com o seu paciente? Então, a partir do momento que você tiver essa comunicação, você tiver essa proximidade, você tiver esse acolhimento, fica muito mais fácil tratar o autista, né? Devido ao espectro, né? Devido ao espectro, obviamente, para que você possa fazer o tratamento com ele, sim. E dá muito resultado. Muito resultado. Tá? Interessante. Posso seguir? Perguntar? Vontade. Paulo, você quer complementar uma coisa? Não, a única coisa que eu posso destacar, que você já destacou, só reafirmar, é que é muito importante, nesses casos, a proximidade do terapeuta do autista. Tem que ter muita proximidade, existir já um vínculo de alguma forma, que isso poderá ajudar. Caso contrário, vai ser muito mais difícil. Sim, com certeza. Com certeza. A Marcinha fez uma pergunta bem interessante. Há reações diferentes entre as pessoas ao entrar no processo? Ou, no geral, é semelhante? Não, há reações diferentes. As reações. Muito diferente. A minha esposa, a primeira vez que ela foi, eu conto isso e falo, ela ficou em posição fetal. Né? O Orlando, que está aqui na sala, a primeira vez que ele entrou no processo, ele teve uns espasmos, eu acredito que uns 10 centímetros do chão.
espasmos fortes, vibrações químicas fortes, e que ele pulava, né? Pulava do chão a uma altura de uns 10 centímetros do chão, né? Devido à liberação química que ele estava tendo naquele momento, né? Então, cada um tem uma reação, ok? O que o pessoal costuma dizer, assim, porque, assim, uma coisa é feita... são duas situações. Uma, quando você vai numa clínica, ou quando você vai no curso, e você faz uma anamnese para tratar aquela questão. É uma situação. A outra é quando você está no curso, ou o cara gostaria de passar pelo processo. Eu quero passar pelo processo. Estou aqui, não estou fazendo nada, você também, né? Você está fazendo tanta hipnose não verbal. Poderíamos te colocar no processo? Sim, posso colocar você no processo. Vou lá e coloco a pessoa no processo. A pessoa vai, fica no processo, que aconteceu durante o pessoal que foi na minha clínica, foi na inauguração da clínica. O que eles fizeram? Eu quero passar no processo, passar no processo. Então, cada um foi passando o processo, mas só passar pelo processo. Não foi feito uma anamnese, não foi feito por qual motivo se gostaria de passar, é nada. A causa. Sim, gostaria de passar para saber como que era. Então, quando eu coloquei no processo, ele viajou e tal, até ficou bravo comigo que eu tirei antes, porque ele estava viajando, estava lá mas ele sentiu, né? Só que, assim, quando ele fez no curso, que aí já foi uma anamnese, aí já foi todo o processo e tudo mais, aí foi completamente diferente. Aí ele falou, porra, cara, agora eu senti hipnose não verbal. Então é isso. Depende como que você vai. As reações são diferentes, né? Uma coisa é você estar palestrando e você fazer uma apresentação com a pessoa ali. Uma coisa é você andar na clínica e você fazer uma anamnese e extrair da pessoa o que ela quer tratar e o que ela quer significar. Aí vai ser uma outra reação, completamente diferente, tá? Então, espero que eu fui claro nessas situações. Às vezes, se você está ali no curso, você pega o pessoal, que nem o primeiro dia lá no curso, eu coloco as pessoas, por quê? Em pouco tempo. Porque as pessoas criam uma expectativa. Eu quero saber como é, eu quero passar por esse processo. Aí eu vou lá e coloquei ali, eu coloquei todo mundo pelo processo, tirei, só que no dia seguinte, não, vocês vão fazer a anamnese, vocês vão praticar e tudo mais, e aí sim é todo um processo, que aí fica diferenciado. Por quê? Porque os terapeutas têm que passar pelo processo para entender o que o cliente dele está passando. Porque você vai falar, pô, eu já passei por esse processo, eu sei como que é, eu sei de que forma que é, eu sei a reação que eu sinto. Lógico que às vezes não é a mesma que a sua, mas as reações, eu sei, quimicamente falando, eu sei que eu sinto, tá? Então, as reações, cada um tem uma reação diferente. Assim, cada um tem uma reação diferente. Até se o Orlando pudesse falar um pouquinho da reação dele, era legal. Orlando, gostaria de falar? Na primeira vez que você passou pelo processo? Seu áudio está aí. Isso, estava abrindo aqui. Como você falou, né? Cada pessoa ela vai ter uma maneira, né? Porque a hipnose a hipnose não verbal, ela é uma situação que o corpo fala, né? O corpo ele vai te demonstrar tudo aquilo que você sente, que você reprime ou que você precisa colocar aquilo para fora de uma forma ou de outra. Então, para cada um, eu acho que é uma experiência diferente mesmo, uma intensidade maior, uma intensidade menor, e não tem como você conter isso, porque uma reação espontânea, tá? Ela é involuntária, você não tem como. E a hora que você entra no processo, ele assim, é difícil a gente explicar uma coisa que você nunca viveu e nem nunca teve uma experiência em relação àquilo. Então, a experiência que eu tive, assim, ela é única. Eu não consigo descrevê-la nem para mim mesmo, assim, sabe? É difícil eu descrever. Eu senti muita emoção mesmo, logo depois que eu saí do processo, em seguida,
sabe? Eu desabei mesmo, não teve jeito. Mas naquele momento, assim, que eu estava passando ali é como é um turbilhão muito grande, é muita coisa. Você imagina, assim, passar flashes da tua vida, mas você não se apega a nenhum desses flashes, porque são muito rápidos. Só que tudo isso que está passando está sendo ressignificado de uma certa maneira, tá? Então, quando chega no final, aí você encontra aquele turbilhão de coisa e aí você desaba, no meu caso, tá? E foi o que aconteceu. Então, a experiência para mim foi muito interessante. Como o Gouveia falou, né? Ela é aquela coisa de ação prolongada. Então, você vai tendo as reações, assim, dia após dia. E não tem como falar assim, você vai ter uma reação daqui uma semana, ou daqui 2 dias. Não, ela é assim, porque aí eu fiquei muito atento com isso. Mas eu ainda sofro reações até hoje. Nós fizemos o curso em outubro, e eu sinto essas reações até hoje, assim, modificações nos meus comportamentos que eu não fazia ideia, quer dizer, aquela coisa que você já está tão acostumado a fazer, e que hoje eu presto mais atenção nisso, quer dizer, ninguém me falou para eu prestar atenção nisso, mas me desperta para alguma coisa. Então, sempre está tendo talvez, né, pelo fato de a gente estar estudando também, então a gente fica mais atento a esses detalhes. Mas o que é importante é o resultado que a gente tem. Realmente é fantástico. Atento aos sinais, como eu falo, né? A gente fica muito atento aos sinais. E É, foi um o Dalmo. É porque o Dalmo colocou aqui que tem pessoas que manifestam coloração vermelha na pele do corpo em certas regiões. Sim, aí tem algumas situações, sim, que apresenta, né? Representa coloração, palpitações, algumas pessoas representam palpitações também, é natural, é normal, né? Os espasmos, como falei, né? Os espasmos também é natural. Então, as pessoas, às vezes, vê que o pessoal, que nem olhando, ficou trepidando mesmo, né? Pulando espasmo, o pessoal fala, meu, que isso? Quem não conhece, quem não está estudando, que não está se aprofundando no assunto, no início ela se assusta, né? Ela se assusta um pouquinho. Mas depois ela vê que quando olhando saiu do processo, assim que ele saiu do processo, foi uma carga emocional tão intensa que ele estava, naquele momento ele soltou, que ele se emocionou muito, cara. Foi lindo de ver. É lindo de ver, né? Porque nós todos se emocionamos com a emoção do Orlando. Então, pô, eu comecei a chorar, porque eu sou emotivo pra caçamba, o Paulo. Então, até o Valdemar, pô, sabe? A gente se abraçamos e tal. Por quê? Porque é uma liberação, uma coisa que, meu, é só passando pelo processo. E quando você passa pelo processo, você vê que é muito legal. A Marcinha está perguntando se é o estresse do processo. Se isso tudo é o estresse do processo. Sim, tudo é o estresse do processo, tudo é aquela química, né? É assim, Marcinha, muitas vezes vai chegar um cliente na sua terapia ou na sua clínica lá e vai falar assim, puxa, o que você tem? Eu falei, não sei o que eu tenho. Não sei o que eu tenho. Sinto uma angústia, sabe, um aperto no coração, mas eu não sei o que eu tenho e tal. E por mais que você vai fazer as perguntas, mas da modelo, você faz toda aquela parte, a pessoa não sabe decifrar de fato que ela tem, que ela sente. E aí, você coloca a pessoa no processo, né? E ao colocar a pessoa no processo, o que acontece? A pessoa, ela vai tratar aquilo com ela mesma, sem muitas vezes dizer o que é, sem muitas vezes saber o que é, tá? Então, temos casos aí que a pessoa era muito introspectiva, introspectiva, e ele não sabia por quê, e ele queria saber o motivo de ele ser introspectivo. E aí ele foi no curso e tal, e no curso ele passou pelo processo, e no curso ele soube que aconteceu quando ele era criança, e ele falou, putz, agora eu sei. Então, o que acontece?
Muitas vezes, isso é que é interessante. É que o processo, as pessoas às vezes não sabem que isso está acontecendo ali, naquele momento. Mas às vezes aquilo ali não aconteceu naquele momento, mas aconteceu no momento lá atrás. E ela vai aquele momento lá atrás, isso significa. Você entendeu? Então, precisa realmente esse processo, esse estresse que a pessoa faz, essa carga, essa liberação de carga, a liberação na química da liberando, a liberação emocional. E nosso corpo ele vai se equilibrar. E quando ele se equilibra, puta, é sensacional. Então, você fala assim, eu quero passar pelo processo de novo, eu quero passar por esse processo de novo. Então, as pessoas começam a ficar até viciadas nisso. Eu digo que é quase que uma ayahuasca sem ayahuasca. A Marcinha está falando aqui, o processo é feito logo no primeiro contato com o cliente, após os protocolos normais, anamnese, rapport, essas coisas, o processo inicia logo assim? Tanto que minha terapia, Marcinha, demora, quando eu faço a terapia hipnose verbal, demora quase 3 horas cada processo. Já demorou 4 horas o processo. E assim, eu não tenho pressa. Não tenho pressa. A pessoa está ali, é o momento dela. É o momento dela se tratar. É o momento de uma anamnese demorar 1h30 e tal. Isso, como pode? Sim, e a pessoa vai. E quando você vê que a pessoa está ali, que você, como o Dal colocou ali agora há pouco, né? Que você vê que a pessoa está uma necessidade, está, né, tensa, aí você fala, agora chegou o momento de colocar no processo. Aí você coloca o processo, a pessoa, e deixa a pessoa dentro do processo dela. E ali você só vai acompanhar ela dentro do processo dela. Se não é que você vai deixar ali, vai tomar café, tomar água, não. Você vai acompanhar a pessoa dentro do processo dela. Todo ali, né? E você vai acompanhando e tudo. E ao acompanhar, isso aí às vezes demora. Tem pessoas que demoram 50 minutos, tem pessoas que demoram 1h e pouco, tem pessoas que demoram. Cada um dentro do processo. E aí você pergunta, quanto tempo você ficou aí? A pessoa fala, acho que eu fiquei uns 15 minutos. Não, você ficou 1h e pouco. A pessoa perde completamente a noção de tempo. Porque está muito gostoso. Porque é uma sensação prazerosa, uma sensação uma sensação para o corpo dela que ela nunca tinha sentido. É o momento dela se encontrar com ela mesma. Então, quando você se encontra com o seu eu, isso é maravilhoso. Né? Tem mais uma pergunta aqui interessante. Tem várias perguntas, hein? Vamos ver se vai dar para responder tudo hoje. Vontade. O Júnior está perguntando o seguinte: a HNV serve como tratamento ou complemento do tratamento para doenças como diabetes? Não. É assim, ela vai conciliar na parte química, né? Mas assim, ter tratamento, a pessoa, uma vez a pessoa diabética, ela tem que tomar os medicamentos, tem que tomar ou fazer o acompanhamento, né? Vamos dizer assim, da diabetes. Não só diabético, mas uma pessoa depressiva, uma pessoa o que a gente fala? Tem os medicamentos que tem que tomar, tem os acompanhamentos que tem que tomar, e isso é muito importante. Eu quero frisar aqui. Os medicamentos, eu, particularmente, se a pessoa chega lá com depressão no meu consultório, se a pessoa chega lá tendência suicida, eu pergunto se ela está tendo acompanhamento psiquiátrico. Se a pessoa não está tendo acompanhamento psiquiátrico, eu não atendo essa pessoa. Tá? Óbvio que é diferente de diabético, tá? Mas é só para deixar bem claro aqui, porque eu fui fazer medicamento, para que não isso amanhã falar, o governo falou que eu vou usar o medicamento. Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei que a pessoa tem que ter medicamento, é importantíssimo o medicamento, porém, ela tem que saber por qual motivo ela está utilizando aquele medicamento. Qual a razão? Estou com insônia. Então vou em psiquiatra, o psiquiatra passou um medicamento para insônia. Tá, mas você sempre teve insônia? Sua vida toda você teve insônia? Não. Então, você começou a ter insônia. Você aprendeu a ter insônia por algum motivo que ocasionou isso. Qual motivo ocasionou isso? Isso é a função do terapeuta. Isso é a função do terapeuta, verificar essa causa e tratar essa causa juntamente com o psiquiatra.
E quem pode retirar o medicamento, ou colocar o medicamento, aumentar o medicamento, é só o psiquiatra. O terapeuta ele só vai fazer esse trabalho auxiliar. Então, como eu falo, agora você vai no seu psiquiátrico, conversa com ele, ou muitas vezes eu converso, com alguns psiquiatras converso, né, todos que dão essa abertura, mas alguns sim, e você tem fica mais fácil até para você tratar o seu cliente. Voltando à diabetes, a parte diabética. Quando você tem um tratamento, você faz o processo emocional, você pode sim equilibrar, vir equilibrar a parte diabética, né, da pessoa, quimicamente falando, ok? Não que você tenha um resultado que você não vai, a gente não fala a palavra cura, que a gente não pode falar a palavra cura, tá? Mas você vai poder tratar um pouco melhor a sua diabetes. Visto que a diabetes, você tem outros fatores também que, além dos medicamentos, você pode fazer para que você pode controlar a diabetes. Ok? O Orlando quer fazer uma pergunta. Paulo, você quer complementar essa pergunta? A minha não é nem questão de pergunta, como você falou em relação à experiência, eu acho que é muito interessante a gente comentar a respeito das experiências que a gente teve para as outras pessoas que estão nos vendo agora, para que elas também possam sentir isso, como que nós sentimos, né? Como que nós interpretamos. E queria ver a Lília e o Dalmo, que fizeram também o curso, qual foi a experiência deles? Boa, gostei. Gostei, Orlando. Começamos pelas mulheres. Vamos lá, Lilian. Como que foi a experiência? Para mim, eu achei assim realmente aquilo que você falou. A gente não perde a noção do tempo, né? E eu achei interessante o seguinte: a sensação que quando a gente está em hipnose é muito gostosa, como você falou, apesar de que o pessoal que estava me vendo na hipnose, no estado de hipnose não verbal, o pessoal ficou assim meio assim, disse que eu me movimentei, né? Eu não lembro bem, mas eu sei que o pessoal achou que eu fiz uns movimentos e até um choro, né? Na hora, aquilo, né? Que tem aquela emoção toda. E depois de todo o processo, há essa paz que todos relatam. É uma paz e um equilíbrio muito bom. Para mim, assim, o processo que eu passei foi teve esse aspecto, entendeu? Dá um equilíbrio, uma paz muito grande. Né? Não sei o Dalmo. Dalmo, como é que foi a tua experiência? Oi, estão ouvindo? Estão ouvindo. Não, a minha foi maravilhosa também. Primeiro, acontece a catalepsia, você praticamente desliga o corpo, né? E você começa, como ali o Orlando falou, a navegar, tipo flashes, né? É muito fantástico o processo. E o Gogo, assim, é fantástico para a explicação no que ele coloca, como ele coloca, a tassésica, a prosêmica, tudo isso, né? Todo esse processo onde faz a pessoa entrar nesse transe, né? E aí pode ocorrer a catalepsia ou letargia, algumas pessoas com Cada letargia. um é um, né? Cada um é um, né? A minha experiência, assim, foi fantástica. Até fiz sentado na cadeira, tenho até ali gravada, muito boa. Eu já fazia hipnose não verbal, eu faço magnetismo e fascinação também, mas a hipnose não verbal é fantástica. Verdade. Perfeito. O Volmir fez uma pergunta interessante aqui: se pode usar com pessoas próximas, tipo filho, esposa, irmão. Tem algum impeditivo por ter vínculo afetivo? Não tem. Basta a pessoa querer fazer, né? Eu faço com a minha esposa, faço com minha cunhada, faço isso, enfim. Quem queira fazer o processo, você pode colocar. Então, o Orlando acho que também faz agora, pratica também, né? O Orlando acho que praticou, você praticou com seu filho, Orlando? Foi isso? Meu filho com a minha esposa. Isso. Engraçado que eu fui uma palestra com o Orlando, e aí, na palestra nós estávamos lá, aí eu coloquei a esposa dele a primeira vez em hipnose não verbal, né? Ela quer participar, falei, então tá bom, chegou o momento. Olha que legal.
Chegou o momento, se permitiu. Aí eu coloquei o processo. Ela no processo lá. Depois, ela gostou tanto do processo, que a Olhão está colocando ela no processo agora, né, constantemente. Né? Porque ela achava, era uma delas que achava também que não entrava no processo. Não vou entrar, só apenas lá. Meu, foi... Acho que não deu fiz a prosêmica ao fazer a prosêmica. Quando foi fazer alguma estimulação, ela já entrou no processo. Então, e ela gostou, e ela falou, meu, se eu soubesse que de repente é tão bom assim, tinha feito antes. E aí ela tem o marido dela hoje que é terapeuta, esse é terapeuta, né? E aí ele faz o processo com ela. Então, você pode fazer com a família sem problema algum, tá? Óbvio que dentro lá no curso, Valmir, você vai aprender alguns macetes quando você faz com a família, né? Porque a família, às vezes, o pessoal, meu, vai começar a dar risada, né? Não vai levar muito a sério, então dentro do curso você vai aprender uns macetezinhos lá que você vai criar o seu símbolo, que a pessoa vai fazer, porque a pessoa... Na família, muitas vezes, falta autoridade, né? Então, isso, muitas vezes na hipnose clínica, porque o pessoal fala, mas não é possível, cara, até ontem você era gerente comercial, hoje você é hipnólogo, como você trabalha com você pode ter isso? Então, você tem que demonstrar para a pessoa que realmente que é, né? E aí, dentro da hipnose não verbal, que não tem jeito, muito fácil para a pessoa entrar de fato, e aí você cria. Por exemplo, a pessoa vai começar a dar risada e você só faz isso aqui, ó. A pessoa para de rir. Só esse movimento, é um dos que eu vou te dar um spoiler. A pessoa começou, foi no sentido, aproxima, quando você foi na direção dela. A pessoa começou a dar risada, você vai isso aqui, ó. A pessoa para de rir, cara, na hora. Aí ela fala, pô, o negócio tá sério aqui, hein? O negócio tá sério, não tá brincadeira não, o cara tá sério. Aí ela entra no processo. Tá bom? Criar autoridade. Oi? E começa a criar autoridade, o símbolo começa a aparecer. Perfeitamente. O símbolo, a capa do mago, né? Como vocês queiram denominar. Nós, dentro da hipnose não verbal, nós colocamos símbolo, né? Que nem o Dalton tinha colocado o signo, né? O símbolo ou o signo. Então, dentro da hipnose não verbal, por exemplo, se eu estiver dando treinamento, eu sou o símbolo. E o signo, para mim, é o professor Gogo. Tá? Ele é acima de mim. Então, para mim, ele seria meu signo. E eu sou o símbolo para que os demais que estão ali. Tá bom? Tem uma pergunta aqui que a Marcinha colocou que eu achei interessante. É natural esse esquecimento do que ocorreu? Eu acho que ela quis dizer em relação ao tempo, né? Ao tempo. Natural. A Lília até respondeu para ela ali. Realmente você pega a noção de tempo mesmo. Eu não tenho essa noção. Se houver algo de efeito psicossomática, deve ajudar até que limite com a hipnose, né? Claro, sem interromper o tratamento médico. Ela está perguntando até que limite dá para ajudar. Então, como mensurar isso, né? Até que limite você consegue ajudar? Você ajuda muito, né? Com o tratamento da hipnose não verbal. Essa questão, você vai ter que colocar a pessoa, a anamnese, que eu falei, colocar a pessoa no processo, a pessoa vai lhe dar, depois que ela sair do processo, que ela vai ter os insights dela, durante os insights dela, ela vai te dar referência para você, da melhora ou não, até onde o limite dela, entendeu? Então, não dá como você mensurar isso. Com certeza você vai ajudar bastante. Mas quem vai te dar esse retorno é o próprio cliente para você, né? Porque muitas vezes é diferenciado, a gente não tem como nós medirmos, né? O tratamento em si, a evolução do tratamento em si. Por quê? Porque o cliente tem que falar para nós. O cliente, você tem que ter total contato com o cliente. Então, por isso, quando nós nunca acabamos o processo com o cliente, olha, daqui 7 dias você volta e tem. Não. Durante a semana, eu tenho que estar ligando para o cliente durante a semana para saber o processo dele, porque ele está no processo. Então, a hipnose não verbal é diferenciada da hipnose clínica por causa disso. Eu ligo o meu cliente todo dia, quando passo para o nosso não verbal, porque todo dia ele vai ter um insight, todo dia ele vai ter um processo.
Então, por exemplo, não ligo assim, eu não passo o WhatsApp para ele. E aí, no momento que ele puder, eu já falo isso na anamnese. Falo, olha, agora eu vou ter um acompanhamento seu, todo dia eu vou te passar aí uma pergunta, e como você está e tal. No seu momento, ao seu momento, você me responde como você está e me dá esse feedback. Isso é muito legal, muito importante, porque isso cria um rapport mais ainda melhor com o seu cliente fica interessado no seu trabalho mais ainda. Só que, assim, não se faça isso como uma bengala. Então, na última semana, que vamos supor, vai 3 sessões com o meu cliente, se eu fizer hipnose não verbal, na última semana eu já começo a intercalar os contatos, para que ele comece a desmamar, coisa de fala, desmame aí em relação ao terapeuta. Porque senão ele vai ficar sempre precisando de mim, e não é isso a ideia. Então, eu faço isso. Na primeira semana, eu ligo todo dia. A segunda semana, eu intercalo um dia sim, um dia não. E na terceira semana, a última semana, eu ligo na segunda-feira, aí depois na sexta-feira, para finalizar o processo. Certo. O Valmir, ele fez uma pergunta aqui também. Na verdade, ele gostaria de uma explicação. Ele falou que você comentou que a HNV seria como um processo da ayahuasca. Pode me explicar isso? A ayahuasca é a medicina indígena, tá? A medicina indígena. E só que, assim, o processo da ayahuasca é um processo que eu passei, tá? Ele abre a sua... Nós temos a caixinha da Pandora, e essa caixinha da Pandora, meu amigo, ela abre e todas as comportas, né? Porque não tem só uma tampa, ela vai abrir essa tampa de cá, tampa de lá, todas as suas tampas. Porque o nosso organismo, ele protege. Tem muitas coisas estão guardadas, armazenadas no nosso consciente, e que nós não estamos, o nosso corpo imagina que nós não estamos preparados a viver aquele trauma novamente, ou reviver aquele trauma novamente. Então, por mais que seja dentro do processo da hipnose, ele armazena ali. Só que na ayahuasca não tem jeito. Na ayahuasca ele abre. E aí, cara, aí que acontece. Aí tem que você tratar e você enfrentar os monstros que estão lá desde que você nasceu até hoje. E ali não tem jeito. Não tem como você parar o processo. E não tem como você sair do processo. E só você pode enfrentar esse processo. Essa é a grande diferença. Tá? Então, a hipnose não verbal, ela vai tratar tudo, mas tem alguma coisa, algum trauma lá, que de repente pode sim que o seu organismo, opa, aqui não. Mas quando você pega a ayahuasca, aí libera tudo. Por isso que o pessoal, quando toma o chá da ayahuasca, né, na medicina indígena, o cara pluga de uma forma, é muito, muito surreal. Né? Eu estou falando por mim, porque eu passei por essa experiência. E eu tive que passar por essa experiência porque como eu trabalho com hipnose não verbal, tem um lado lá místico, o pessoal fala que a gente não entra na parte mística, mas tem a parte dos ancestrais, tem a parte xamânica. Então, é importante para o meu conhecimento terapêutico e poder falar com propriedades. Né? Não sou do tipo terapeuta que o cara que trata de vício, o cara tem que ser viciado, porque ele passou por vício, ele sabe o que está falando com mais propriedade. Não. Tem muitos amigos meus terapeutas que nunca foram viciados e tratam muito bem quanto a pessoa que passou pelo processo e é terapeuta também. Mas, dentro do processo da ayahuasca, voltando, é um processo muito, muito desafiador para você. E é muito desafiador. Tá? Então, você tem que estar muito consciente do que você realmente, se você quer tomar ou não. E quando você fizer a consagração, que seja feita muito bem feita e com muita responsabilidade. Beleza? Mais alguma pergunta? Então, na verdade, até tinha uma pergunta aqui, mas você já respondeu, que é se a HNV precisa da anamnese, você já falou isso no início, que precisa fazer uma boa anamnese, né? Muito boa. Isso. E qual momento a hipnose não verbal entra no processo terapêutico? Que a Marcia está perguntando. Todo momento.
Quando a pessoa entrou no seu consultório, já está no processo, né? Está no processo aí. A pessoa, assim, isso deixa eu deixar bem claro. A pessoa, ela entrou e verificou que a questão dela é uma questão que você já fez uma anamnese. Então, muitas vezes, como que eu faço? Só para você entender o que eu estou falando. A pessoa, ela me procurou pelo teu WhatsApp e, de repente, ela deu depressão. A depressão, então, ela quis passar pelo processo da hipnose e tal, e eu explico para ela. Eu mando para ela, via Google, uma anamnese, e ela me responde. Ao me responder, eu já estou já sabendo qual o processo que eu vou utilizar ela. É hipnose clínica, hipnose não verbal, PNL, processo constelação. Então, aonde se encaixa dentro daquilo que ela respondeu? Só que daí ela chega no meu consultório e eu faço uma outra anamnese, né, mais aprofundada, mas aí só na questão da emoção dela. Só na questão da emoção dela. E aí, dessa forma, então, quando ela entra no meu consultório, praticamente, ela já está no processo terapêutico. Até quando ela vai no WhatsApp e ela está respondendo a anamnese na casa dela, lá, quando ela manda no Google para mim, ela já entrou no processo terapêutico. Porque eu acredito que toda vez que o cliente procura um terapeuta, se ele se permite vir fazer algum tratamento terapêutico, ele já está passando, já está no processo terapêutico. Tudo que eu falar a partir daquele momento para ele vai fazer sentido no processo dele, dentro do processo dele. Então, quando ele chegou no consultório, aí sim, ele já está no processo terapêutico. Mas, a partir do momento que eu faço a anamnese, terminei de fazer a anamnese, instiguei aquela atenção dela, instiguei a química dela, e aí coloquei ela no processo mesmo, que ela entrou dentro da hipnose, ali ela já está sacramentada no processo, né? Paulo, gostaria de comentar? Sobre isso, você já falou tudo, né? Mas uma coisa que eu acho que seria interessante sobre tudo que nós falamos, pode ter ficado alguma coisa no ar que algumas pessoas que não estão vinculadas à HNV talvez não interpretem corretamente. Ou seja, quando nós falamos em espasmo que as pessoas têm, são espasmos musculares. As pessoas não estão entrando em convulsão. Isso é muito importante. Claro, não é convulsão. São simplesmente espasmos musculares que todo o sistema químico do corpo está provocando para liberar energia reprimida ou coisas parecidas com isso. Isso eu achei que seria importante colocar. Muito bem colocado, Paulo, porque são tensões nervosas, praticamente tensões nervosas. Então, as pessoas estão liberando as suas tensões nervosas, né? E algumas têm algumas questões reprimidas, como o caso da minha esposa, que quando ela foi fazer lá e que ela ficou na posição fetal, ela tinha muitas questões a tratar com a mãe dela. Muitas questões a tratar com a mãe dela. E ela veio tratar muitas questões, e hoje, até na segunda, teve segundo curso que eu fui fazer com o professor Gogo, e eu levei ela também, naquele segundo momento, ela ainda ficou na posição fetal, depois aí no terceiro não mais. E aí ela começou a ressignificar com ela mesma, que tinha que ressignificar, e aí ela começou a tratar com a mãe dela, aquilo que ela tinha que tratar. E quando ela tratou com a mãe dela, que foi até o divisor de águas aí, que foi que mudou muito, né? Minha esposa mudou muito em todos os sentidos, com a mãe dela, com ela, muitas cobranças, muita coisa, comigo. Então, foi uma mudança interna que se aflorou muito. Da parte da minha esposa, que eu estou falando. Então, quer dizer, e hoje foi isso graças à hipnose não verbal. Pode ser que a hipnose clínica conseguiria atingir isso? Com certeza. Mas e o processo? Será que seria tão rápido quanto foi a hipnose não verbal? Nós estamos falando em duas sessões de hipnose não verbal, ela teve toda essa mudança. E na hipnose clínica, pode ser que ela deveria ter essa mudança, mas só que ia ser um pouquinho mais lento. Só isso que eu queria dizer. Tá?
Excelente, obrigado. tá? É uma boa lembrança esse que o Paulo falou, realmente, né? Até porque eu tenho, quando eu passei pelo processo, eu tive esses espasmos. Inclusive, depois eu fiquei, eu senti a musculatura da minha barriga, justamente da contração, né? Bem interessante o negócio, né? Senti a musculatura como se tivesse trabalhado ali, bem E interessante. você liberou também emocionalmente, né? Você chorou um Sim, pouco, assim, né? Foi muito sim, legal, foi sim, muito bacana. exatamente. E você viu lá, você viu lá, só para concluir, que cada um teve uma reação, né? Tem uns que ficam em catalepsia, como você falou, tem outros que ficam com já letargia, né? Uns ficam com o corpo, você não diz, o corpo está ali normal, mas a pessoa está passando por processo. Você vê os sinais. Sim. Distonia muscular. Em alguns casos, você não tem a catalepsia, mas você tem a distonia muscular, que é o relaxamento. Isso, exatamente. Bem interessante. Bem, alguém mais quer fazer alguma pergunta aqui? Acho que da caixinha já acabaram. Nós já estamos com o nosso tempo assim esgotando já, Sim. né? Bem dizer, quase que esgotado. Alguém aqui que esteja presente quer fazer alguma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Sim, pode, Bom, pode. à vontade. Sim. Bem simples, né? Todo o campo que a hipnose não verbal trabalha é no emocional, né? É bem esse nosso todo o trabalho que é feito, né? Química emocional. Química. Trabalhar com emoção e química. A gente quer mexer com a química da pessoa. Eu quero tirar sua química. Eu quero trazer essa química. E quando eu trago essa química, eu crio essa tensão nessa química. Aí eu vou criar uma tensão em você. E quando eu crio essa tensão, essa expectativa, você gera essa expectativa, essa química vai sair mais ainda, fica mais latente. E aí sim, é esse momento que eu vou colocar você no processo. E quando eu coloco você no processo, o seu organismo vai te fazer, vai te equilibrar. Pela alostase e a homeostase, que é fazer o equilíbrio do seu corpo. Tá bom? Então, é totalmente química. Totalmente química. Por isso que nós não levamos para o lado mesmerismo e magnetismo. O mesmerismo e magnetismo é lado espiritual, lado fluxo magnético, é um lado, um negócio mais místico. E a nossa escola, vamos colocar assim, nós levamos para o lado, para esse lado mais da neurociência, mais da parte química e tudo mais. Pessoal, eu só queria colocar que tem professores, tem escolas e escolas, tá? Respeito a todos e ter admiração ao trabalho de todos, ok? Não é porque o cara trabalha com magnetismo, mesmerismo, que a magnetismo do cara é diferenciado é o melhor. O que me atendeu a mim, para mim, que me atende a minha pessoa, dentro da escola do Giancarlo Russo, o professor Gol, que me atende para mim, ok? Então, eu verifiquei que vai de conta tudo aquilo que eu gostaria de fazer dentro da clínica, da minha clínica, tá? Não que aquela é melhor, ou até A, B, C, D, não, tá? Respeito a todos os profissionais, respeito a todos os professores, ok? E se, porventura, quiserem conhecer nossas aulas, nossos cursos, sejam bem-vindos, assim como nós também vamos lá fazer e também participar, tá ok? Então, eu quero deixar bem claro isso. Não é porque nós não trabalhamos com essa parte mesmo de magnetismo que a nossa é melhor do que a ABC. Não. O importante é o resultado. O importante sempre é o resultado. Ok? Deixar muito bem claro isso aí, porque ainda fica esse negócio, né? E eu odeio essa coisa, sou muito transparente. Eu gosto de ser meio transparente. E estou aqui para compartilhar conhecimentos, sempre. E se puder somar, porque a hipnose, entre nós aqui, nós estamos com terapeutas, está um pouco mal vista, né? Concorda comigo? Então, quando você fala, vamos fazer hipnose para uma pessoa que não estuda, não procura, ele fala, pô, hipnose? Nossa, vamos para onde? Isso aquelas perguntas, né? Óbvio. Então, quer dizer, aí a gente tem que quebrar totalmente uma barreira aí. Então, se a gente puder nos unirmos mais, trazermos mais conhecimentos, fazer como praticamente faz hoje, a prática da mente vai lá, expõe, tira as dúvidas, que as pessoas perguntas mais simples que seja, mas é uma dúvida, esclareça. Às vezes, eu não sei. Eu sou sincero, às vezes não sei.
Eu vou, olha, eu não sei, mas eu vou atrás da informação, a gente passa a informação. Sem ficar sem a resposta, você não vai saber. Vamos aprender juntos. Isso é ser transparente. Tá bom? Então, Valmir, só te respondendo, é isso aí. Eu gostaria que vocês falassem sobre os cursos, né? Para que nós possamos ir para o encerramento, mas eu gostaria de saber dos cursos que vocês estão tendo aí. Gouveia, Paulo. Começa, Paulo, professor Paulo, pode começar. Eu vou fazer um curso agora, dia 19 e 20, dentro da estrutura seguinte, eu até falei mais cedo, né, um pouquinho, dentro da ideia seguinte, um curso de 2 dias, sábado e domingo, 19 e 20. O pessoal que vai fazer o curso entra no dia 19, o pessoal que vai fazer a prática vai entrar no dia 20, ou seja, nós vamos ter um dia de prática para os nossos ex-alunos, que são terapeutas hoje, já eram alguns deles, né? E os novos terão os 2 dias para o aprendizado, principalmente da parte teórica. E no segundo dia, no domingo, prática em cima de prática e com a continuidade da prática. Legal. Perfeito. É esse. Bom, a minha agenda, vamos lá. A minha agenda dos cursos. Primeiramente, no dia 12, eu vou estar lá em Santo André, no Espaço Equilíbrio, né? Fazendo a prática. Na verdade, nós estamos com um trabalho aí, que é um trabalho muito legal, Lília, eu gostaria de passar para vocês em primeira mão, que é a hipnose não verbal solidária. Essa hipnose não verbal solidária é justamente para pessoas que não têm condições de pagar uma sessão terapêutica da HNV, da hipnose não verbal. Então, nós pegamos essas pessoas e temos o dia da prática, que até então nós colocamos clientes reais. Então, são clientes reais que vão passar pelo tratamento para os nossos terapeutas que vão fazer a prática da hipnose não verbal. Então, para você fazer a prática da hipnose não verbal, você tem que fazer o curso. Fez o curso, tal, aí você tem um tempo que você vai aplicar essa prática nos seus clientes, e aí a gente tem, nós reunimos novamente os alunos, todos os alunos, para fazer essa prática. Então, seria a prática, então a gente colocou como hipnose não verbal solidária. E aí a gente traz os terapeutas, e os terapeutas vão fazer a anamnese, fazer todo o tratamento para esse pessoal, clinicar esse pessoal que não tem condições de pagar. Tá? Então, isso é um dia das 9 às 18, na qual a gente, de manhã, tem a parte teórica, só os terapeutas, e às 14 horas, após o almoço, tem a parte clínica, na qual a gente faz o tratamento com as pessoas que não têm condições de pagar. Então, eu vou estar no dia 12 de fevereiro, lá no Espaço Equilíbrio, lá em Santo André, juntamente com o meu amigo Orlando, juntamente com a Cássia, juntamente com o Marcelo, e aqueles que quiserem participar, né, por gentileza, fica à vontade de procurar nos contatos no WhatsApp, tá bom? É interessante isso, e se tiverem dúvida, pode entrar lá no WhatsApp do Praticadamente, fazer pergunta que você está lá e você responde, e coloca lá as dúvidas, as datas, né? Sim, perfeito. E aí, eu vou, no dia 19 e 20, eu vou estar em Santo André, aqui em São Paulo, vou estar no Espaço Equilíbrio novamente. Aliás, vou dar as 3 semanas, 2 semanas, Dia 19 e 20 vou estar lá, eu vou ministrar o curso de hipnose não verbal em Santo André. Então, pessoal de São Paulo, região de Santo André, eu vou estar lá ministrando esse curso 19 e 20 da hipnose não verbal para esse pessoal, para atendimento terapêutico. E no dia 26 e 27 eu vou estar em Sorocaba. Aí eu vou estar em Sorocaba, no Hotel Dain, né? Em Sorocaba, 26 e 27 de fevereiro. Eu vou estar com o professor André Rovaldo, que ele vai fazer uma palestra lá no meu curso, juntamente com a professora Edna. O professor André Rovaldo vai estar falando sobre medicina indígena e a professora Edna falando sobre constelação familiar. E aí, dia 26 e 27. E aí, em fevereiro, a minha agenda seria essa aí. Espero que todos passem lá e façam esse curso aí. Participem desse curso, né? O Volmir falou que ele está em Porto Alegre, e a Marcinha está lembrando que em Porto Alegre tem o Bonacim, né? Isso. Tem o Bonacim também.
Bonassi tem em fevereiro fazendo curso lá dele, lá, né? Em Porto Alegre. Vai estar lá, né? Eu não Oi? sei. Eu acho que o Gogo... A última notícia que eu tive era que eu acho que o Gogo ia para lá. Pois é, a última informação que eu tenho também é essa, que provavelmente o mestre Gogo estará lá também. Vai ser a última parte que o mestre Gogo vai fazer antes da chegada do Jean. Sim. Ó, interessante aí, ó. Vocês vão poder estar em contato aí com o Gogo, com o Bonassim, lá em Porto Alegre. Vocês aí que são do Sul, né? Aproveita, Sim, sim. tá certo? Tá Muito bom? bom. Mais algum comentário com relação aos cursos? Não, Orlando? eu acho que em relação aos cursos seria isso. Se o pessoal quiser me acompanhar no Instagram, é o Gouveia _ psicoterapeuta, bem simples, né? Fique à vontade, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se quiser criticar, estamos aí. Estamos sempre dispostos a aprendermos juntos, né? Afinal de contas, nós não somos o dono da razão, nem o dono da palavra. Estamos aqui sempre aprendendo. E eu gostaria de agradecer imensamente o convite novamente, né? É sempre muito bom estar aqui com terapeutas, pessoal aqui, tudo fera, e poder passar um pouco do que nós sabemos, um pouco do nosso conhecimento da hipnose não verbal. E eu acho que é importante isso, como eu falei, sempre compartilhar. Essa é a minha missão, compartilhar e ajudar. Então, eu coloco aí, como o Orlando falou, que isso é a minha lei, que é a lei que é os 3 F, né? Força, fé e foco. É foco, força e fé. Sempre. Obrigado, Lília. Obrigado a Marcinha. Obrigado a todos que estão aqui até esse horário aí, acompanhando essa live. Professor Paulo, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a sua presença também. E passo a palavra a você. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer ao convite e a todos que estiveram nos acompanhando, nos ajudando, né, no fundo. E se alguém quiser me seguir, é Paulo Terapeuta no Instagram. E eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa. É sempre um prazer. Essa turma é maravilhosa. Perfeito. Isso, ainda tem o Orlando aí também, que ele está lá em São Paulo, com o espaço dele e também com tratamentos e curso. Aproveitem aí, tem uma galera boa de hipnose não verbal. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre hipnose não verbal, nós temos no YouTube do Praticadamente, no podcast, né, no Spotify, outras resenhas, inclusive uma com prática, em que o Gouveia faz uma demonstração prática de hipnose não verbal. Se não falha a memória, essa é a 3ª vez, né? Porque teve uma que foi eu, Paulo e o Bonassim. Nós também foi os 3 fizemos. Aí teve uma outra que eu fiz só para a prática. Acho que essa é a 4ª vez, não? A 4ª vez. Aí teve uma que eu fiz só com meus clientes que passaram pelo processo. Isso. Só todos os clientes que passaram pelo processo terapêutico. É a 4ª vez hoje. Olha. E ainda temos também o Mestre Gogo no YouTube e no podcast, no Spotify, no caso, né? Nós temos, assim, uma série de vídeos falando sobre hipnose não verbal, muito bons, muito interessante. Então, pode entrar lá no YouTube, praticamente, escreve praticamente que você vai ver, tá bom? Eu acredito que é quase um curso, né? É quase um curso, com certeza. O Praticadamente tem aulas e aulas para quem não entende nada de hipnose e para quem já entende, com vários temas e técnicas e prática muito bom. Com várias feras aí, né? Parabéns. É isso aí. Então, eu gostaria então de agradecer a todos, agradecer em especial ao Gouveia, que está sempre aqui, ao Paulo também, que nos tirou várias dúvidas, né? Gouveia de São Paulo, Paulo do Rio de Janeiro, o Orlando também está lá em São Paulo, e gostaria de agradecer também aos presentes que contribuíram com as perguntas, né? Alguns que não estavam aqui, que botaram as perguntas lá na caixinha do Insta, vocês podem ir lá no Instagram do Praticadamente, colocar suas perguntas, que a Marcinha está sempre de olho lá, e nós vamos responder. Agradeço também aos que perguntaram aqui, estavam aqui, né? O Volmir, o Júnior, o Dalmo, vários aqui que andaram perguntando, né? A Marcinha em si. E se vocês quiserem fazer parte do grupo, conversando, perguntando, tirando dúvidas, você que é terapeuta principalmente,
entre no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, e que lá nós temos verdadeiras mentoria, verdadeira aula, é troca de experiência, é muito gostoso. Então, eu penso que vocês venham, entrem na bio e se inscrevam e participem do nosso grupo do WhatsApp também. Eu gostaria de lembrar que segunda-feira tem o laboratório do Praticadamente, com o Durante, e ele vai falar sobre auto-hipnose. Bem, procurem nos nossos vídeos que vocês vão ver todas essas resenhas, né? Mais uma vez eu agradeço e peço que você que está no YouTube aí dê o seu like, lembre de dar o like, se inscrever e compartilhar aí com o maior número de pessoas, tá ok? E muito obrigada. Até mais. Show de bola. Deixa eu interromper aqui a gravação. Interrompeu? Interrompeu? Pronto, consegui. Ô, Júnior! Você tá aí, Júnior? Caramba!